Vamos ver. É a hora que eu fico na dúvida aqui. Então, beleza. A gente viu aqui a parte de ganho, né? E aqui nós vamos estudar, que vai ser o nosso objeto de estudo maior, que é o amplificador do tipo emissor comum PDT, tá? Como que eu sei diferenciar um PDT? Ele tem 4 resistores aqui, ó. Ok? A polarização dele é feita através de 4 resistores. E aí a gente vai analisar o funcionamento desse circuito, tá? Para analisar o funcionamento desse circuito, a gente tem que fazer 2 tipos de análise. Uma análise de corrente contínua e uma análise de corrente alternada. Porque eu tenho 2 fontes de alimentação. A corrente contínua, né? Ela é responsável pela polarização do transistor. E a corrente alternada é o sinal propriamente dito que vai ser amplificado. Ok? Então, aqui, ó, a gente precisa realizar também uma análise para que os componentes CA não atrapalhem na polarização do transistor, não influenciem na polarização do transistor, para que o ponto de operação fique no centro da reta de carga, que é aquilo que a gente viu na outra aula, né? Deixa eu abrir aqui para relembrar. Aqui nossa reta de carga, né? Nós temos aqui a corrente coletor e a tensão entre emissor e coletor, tá? Quando essa corrente coletora é máxima, nós falamos que o transistor está em saturação. É como se não existisse um transistor ali, ele fecha um curto, ok? Dali, a corrente coletor não aumenta mais, é o ponto máximo da corrente coletor. Quando o transistor está em corte, ou seja, quando a gente zera a corrente na base dele, nós zeramos também a corrente do coletor. Então é como se o transistor tivesse um circuito aberto. Então a corrente coletora é igual a zero. Nestas 2 situações, a gente tem que evitar no amplificador. Por quê? Porque se chegar no ponto de saturação ou corte, nós não conseguimos mais amplificar o sinal. A gente vai ter distorção do sinal aí. Nós vamos ver isso acontecendo na prática, tá? Eu vou mandar para vocês agora, no grupo, um link, ok? De um software que vocês vão baixar para a gente montar os circuitos, para a gente fazer as práticas. Então, nós vamos montar um circuito de transistor, nós vamos montar de polarização de transistor, né? Nós vamos montar um circuito com capacitor de acoplamento, para vocês verem, né? O capacitor de acoplamento barrando a corrente alternada e deixando, na verdade, né? Barrando a corrente contínua e deixando a corrente alternada passar. Isso tudo aí nós vamos ver, nós vamos montar um circuito e vamos analisar, ok? Mas para isso, como nós não temos a opção de estar dentro do laboratório, a gente vai usar um software de simulação. É um software que eu consegui ele, gratuito, eu vou mandar para vocês aí, vocês vão instalar no computador. É um software excelente, tá? Desculpa. É um software de alto valor e é um software que é o mais utilizado por todos na simulação de circuitos. Nesse software, nós vamos conseguir fazer tudo, tá? No final da aula aqui, eu vou mostrar para vocês um amplificador que eu montei e nesse software eu simulei. De qualquer forma, Matheus, eu vou ficar prejudicado porque eu não estou acessando o laboratório? Olha, com relação ao aprendizado, você não vai ficar prejudicado, tá? Principalmente porque nós temos essa opção de montar os circuitos e simular via software. Eu, particularmente, tem gente que não gosta. Eu, particularmente, eu gosto, tudo que eu vou montar,
eu simulo em software. Ah, mas não, isso é frescura, gente. Se você tem a opção de simular em software, né, de não queimar componente, tá? De ver se tiver algum erro no seu circuito, você consegue detectar antes de montar o circuito. Só depois que você simula no software, você passa ali para um protoboard, monta um circuitinho ali no protoboard, testa, e por último você faz a placa de circuito impresso, ok? Se a gente voltar, a gente pega essas, né? A gente não sabe como que vai ser essa pandemia, mas se a gente voltar, nós vamos para o laboratório montar o circuito na prática também, né? Mas de qualquer forma, nós vamos fazer, não vamos deixar de fazer nenhuma prática. Nós vamos fazer as práticas devidas à matéria, todas via simulação, via software. Então, hoje mesmo, no final da aula, eu vou mandar para vocês o link para vocês fazerem download aí e instalar, tá? E aí a gente vai dar para a gente ver isso aqui tudo, dá para ver tudo. Mas se fosse lá presencialmente, tá? O software te dá possibilidades que presencialmente você não teria, ok? Então, ó, realizar a análise de qualquer circuito considerando as sinais CC e CA ao mesmo tempo é muito difícil. É aquilo que eu falei, né? Misturou ali corrente alternada com corrente contínua, complica. No entanto, há uma técnica para se obter a análise total, o teorema de superposição, tá? Aí vocês vão lembrar lá de circuitos 2, que vocês estudarão o teorema de Thevenin e o teorema de superposição. Esse teorema de superposição, ele consiste na análise separada dos circuitos CA e CC, seguida da soma dos seus efeitos, tá? Então, ó, vamos fazer a análise, então, desse amplificador PDT. Para realizar a análise desses circuitos, usaremos a teoria de superposição, né? Que ela leva em consideração cada fonte separadamente, certo? Para muitas variáveis CC, aqui é o seguinte, isso aqui é uma convenção, tá? Eu não sigo muito isso, não, porque nessa disciplina não tem tanto problema. Mas quando você trabalha muito com tensão contínua e tensão alternada, convenciona-se, tá? Comumente que a gente usa as letras maiúsculas, tá? Para a corrente contínua. E as letras minúsculas para a corrente alternada. Ok? Então, isso aí é convenção. Se você for pegar o livro aí, você vai ter as correntes contínuas em letra maiúscula e as correntes alternadas em letra minúscula. Isso facilita o entendimento. Porém, eu não cobro isso em prova. Ok? Não vou cobrar para vocês aí que tenha que representar a corrente contínua em maiúscula e corrente alternada em minúscula, não. Isso aqui é só para vocês saberem que existe e que facilita na compreensão aí no estudo de algumas matérias, né? Então, ó, vamos fazer primeiro a análise CC do circuito, tá? Antes de tudo, eu vou desenhar o circuito aqui. Vou desenhar o circuito amplificador PDT comum, ok? Como nós já sabemos, o circuito amplificador PDT, ele é um amplificador a transistor, ele tem um resistor RC, ele tem um resistor R1, ele tem uma fonte VCC, um resistor RE e um resistor R2. Além disso, obviamente, ele tem aqui o sinal alternado e aqui sai para a carga, que também tem um capacitor, né, de acoplamento. E aqui mais um de desvio bypass. Matheus, Oi. no caso aí, a corrente está saindo da tensão alternada
passando pela base do transistor e indo pelo coletor, não tem problema, não? Você fala que ela está passando aqui para o coletor? Isso. Não, aqui você não tem ligação física não, viu? Você não tem corrente passando entre base e coletor. Então ela vai passar nos resistores. Não, isso é isolado. Toda corrente que chega na base, ela vai para o emissor. Toda. Beleza? O transistor não permite essa passagem de corrente aqui entre coletor e base. Você pegar um transistor e medir que a impedância entre coletor e base está baixa, significa que o transistor está queimado. Então Beleza? a corrente alternada vai passar pelos resistores. Isso. Ó, corrente alternada, ela vai vir aqui na base. Chegando aqui, ela vai ser amplificada e vai surgir aqui, ó. Tá? Ah, beleza. Só que ela vai surgir como uma corrente contínua. Por que ela vai surgir como uma corrente contínua? Porque ela vai ser somada na componente contínua. Veja bem. Corrente alternada é aquela corrente que passa pelo zero, fica positivo e negativo. Certo? Quando você soma uma componente contínua, ela não é corrente alternada mais não, ela é uma corrente contínua. Tudo bem que ela varia, mas ela só varia no positivo. Ela não está vindo no negativo. Então isso aqui, na verdade, é o quê? Uma corrente contínua, só que variável. Ela só passa a ser alternada depois que esse filtro aqui, novamente, elimina a componente contínua. Aí aqui do lado de cá na carga, ela é puramente alternada. Ela passa pelo zero, tem o semiciclo positivo, semiciclo negativo. Beleza? Beleza. Então, voltando lá no circuito. Desenhar o circuito aqui, ó. Tá? E aí, a análise em CC, nós vamos por passos aqui, ó. O primeiro passo é colocar em curto as fontes de CA, abrindo as fontes de corrente em CA, tá? O teorema de superposição fala isso pra gente. Pra gente não precisar decorar, ok? Vamos estabelecer aqui, ó, vamos pensar o que é essa análise de superposição. A análise de superposição, ela faz com que o componente, a fonte, seja o inverso do que ele é. Tá? Qual que é o inverso de tensão? Se eu tenho a tensão ali, você vai pensar comigo, eu tenho a tensão ali de 12 volts. Qual que é o inverso de eu ter tensão ali? É eu não ter tensão. Certo? Como que eu não tenho tensão em uma fonte? Curto-circuitando a fonte. Ou seja, eu tenho uma fonte de corrente alternada aqui. Eu vou fazer a análise de contínua. O teorema de superposição nos diz que eu preciso curto-circuitar a fonte alternada. Por quê? Porque é o inverso do que ela é. Eu tenho uma tensão aqui, ó, que seja aí 10 milivolts. Para eu fazer o contrário, não ter tensão, o que eu tenho que fazer? Curto-circuitar essa fonte aqui, ó. Então a tensão aqui, VCA, né? Desculpa. A tensão aqui que existia passa a não existir. Isso aqui vira um curto-circuito. Beleza? Essa é a primeira coisa que o teorema de superposição pede para a gente fazer. Então, nós acabamos de fazer aqui, ó. Curto-circuitamos a fonte. Essa fonte aqui não existe mais para a nossa análise em CC. Tá? Porém, aí tem outra coisa que a gente tem que pensar. Vocês lembram lá do capacitor de acoplamento? O capacitor de acoplamento para corrente contínua, ele é uma chave aberta. Ok? Se ele é uma chave aberta, o que acontece? Isso aqui está aberto. Ou seja, essa parte do circuito que não existe mais para a nossa análise em CC. Porque o capacitor abriu. Ok? Do mesmo modo, o capacitor abriu aqui também, ó. Beleza? Se ele abriu, essa parte do nosso circuito aqui não existe mais para a nossa análise em CC. E aqui nós temos outro capacitor aqui que abriu, ó. Esse aqui simplesmente vai sumir, né? Então, ó, qual que é o circuito equivalente disso aqui? Sobrou um R1, um R2, um RC e um RE.
o transistor e a fonte CC, certo? Ou seja, esse aqui é o circuito que sobrou para a gente fazer a análise de superposição. Só isso aqui que sobrou. Sendo RC, RE, R1 e R2. E olha ele aqui, ó. Beleza? É o circuito que sobrou quando a gente está fazendo o teorema de superposição. E por que eu faço essa análise CC? Porque eu preciso testar a polarização do meu transistor, tá? A tensão contínua polariza meu transistor. Então eu tenho que testar aqui, ó, certo? Para ver o quê? Se eu tenho corrente base, qual que é a corrente coletor, para ver se o meu transistor está no meio da curva de carga, se ele está na região ativa, né? Não está no ponto de corte nem no ponto de saturação. Então é isso que eu tenho que testar aqui, ó. Tem que ver se o meu transistor está corretamente polarizado, beleza? E aí eu finalizo a minha análise CC. Vamos testar se ele está corretamente polarizado? É esse circuito aqui, ó. Ok? Então vamos lá. Vou reescrever aí o circuito. E por isso que eu fiz aquela revisão, pessoal. Porque vocês têm que saber trabalhar com transistor. Senão vocês não vão saber fazer essas análises, ok? Então, ó, eu vou fazer aqui, ó, redesenhar o nosso circuito na análise de CC para ver se esse transistor está polarizado corretamente. Nós acabamos de ver que o circuito de polarização do transistor é esse, ó. É o que sobra, né, ó? Esse é o transistor de polarização, ó, o circuito de polarização, né, em CC. E aí, vamos pegar os valores lá, ó. Nós temos aqui 3,6K. Então, eu vou colocar aqui, ó, 3,6K, que é o meu RC. O meu RE, ele é igual a 1K. Nós temos um R1 igual a 10K. O R1 igual a 10K. E nós temos um R2 igual a 2,2K. Esses são os valores dos meus resistores. Ah, Matheus, mas não tem o ganho aqui no circuito. O ganho não nos interessa para o circuito PDT. Não para calcular ganho, eu falo ganho do transistor. Não para calcular o ganho do circuito e nem para calcular a polarização. O ganho aqui ele só nos interessa quando a gente for trabalhar com impedância, tá? Daqui a pouquinho nós vamos trabalhar com impedância e ele vai ser importante. Mas para checar a polarização desse circuito, não tem necessidade nenhuma de ter ganho. Vou fazer aqui de um jeito que eu acho que vai ficar legal, tá vendo? Tá aqui o nosso circuito. Teorema de superposição, quando a gente vai analisar o CC, ele pede para a gente curto-circuitar a fonte, porém esse capacitor aqui vai abrir o circuito, ó. Então, essa fonte não mais vai existir. É o que a gente acabou de fazer. Esse capacitor aqui também vai abrir o circuito, ó, que é corrente contínua. Esse capacitor aqui vai deixar de existir porque é corrente contínua. É justamente o que eu acabei de desenhar aqui, ó. Beleza? Esse circuito. Tudo bem. Sabendo disso agora, nós vamos calcular aqui se esse transistor está bem polarizado ou não, tá? Se ele está trabalhando na região ativa dele. Como? Nessa configuração, eu tenho que começar, é mais fácil eu começar a fazer essa análise por aqui, ó, pelo divisor de tensão, tá?
tá? Por quê? Porque aqui eu tenho uma malha, ó, em que VCC vem aqui, passa por esses dois resistores e vai para o terra. Circuito fechado. Eu tenho a tensão, eu tenho as resistências, né, dos resistores, ou seja, eu consigo calcular o quê? A corrente que passa por aqui. Então, eu calculando a corrente que passa por aqui, eu consigo calcular a tensão desse resistor, a tensão desse resistor, né, que é o VR1 e o VR2. Então, vamos começar por aqui. Esqueçamos dessa parte do circuito. Certo? Isso aqui nada mais é do que um divisor de tensão. Eu tenho aqui, ó, o VCC, R1 e R2, tá? A corrente que circula por aqui, ela é igual a tensão sobre a resistência total, beleza? Então vamos lá para a folha. Nós vamos chamar aqui, ó, de IR1. IR1 é o quê? É VCC sobre R1 mais R2. E o IR2? Eles estão em série aqui, ó, R1 e R2, tá? Então, o IR1 é igual a IR2. Por quê? Porque a corrente de base no circuito completo, que passa aqui, ó, ela é muito pequena. Então, a gente pode desconsiderar essa corrente base. Então, nós podemos considerar que toda a corrente que passa ali, ó, no R1, vai para o R2. Ok? Sendo assim, vamos substituir os valores. Ó. O VCC é quanto? Não lembro. 10 volts. Então, nós temos aqui que o IR1, que é igual ao IR2, ele vai ser igual a 10 volts sobre 10K mais 2,2K. Então, o meu IR1, ou melhor, IR2, que é a mesma coisa, mas eu vou chamar de IR2, é igual a 10 sobre 12,2 vezes 10 a 3. Quem está com a calculadora e faz aí para nós para ver quanto que deu? 819,67 micro. 819,67 micro. 819,67 microamperes. Essa é a corrente que passa aqui. Essa é a componente contínua que passa ali em R1 e R2. Beleza? Se nós temos a corrente que passa pelo R2, vamos colocar lá no circuito. Ó. Isso significa que nós encontramos essa corrente aqui, ó. Vou arredondar para 819 aqui, beleza? Nos cálculos a gente muda. Então aqui, ó, o meu IR2, ou a corrente que desce aqui, ó, é igual a 819 microamperes. Então agora eu tenho a corrente que passa sobre esse resistor e o próprio resistor. O que eu consigo calcular dele? A tensão sobre ele. Beleza? Qual que é a tensão sobre esse resistor? É a corrente vezes a resistência. Isso significa que VR2 é igual a IR2 vezes quem? R2. Lei de Ohm. Tá? Então, meu VR2 é igual a 819,67 vezes 10 a menos 6 vezes 2,2 vezes 10 a 3, que é o valor do meu R2. Quanto que dá meu VR2? 1,8. 1,8 volts. Essa é a tensão que eu tenho sobre o resistor R2. Tá? Significa que a queda de tensão aqui, ó, sobre o meu resistor R2 é igual a 1,8 volts.
Ok. Voltando aqui ao circuito, tá? O circuito aqui estava ligado aqui, ó. Né? Eu desliguei. Só pegar um contorno maior aqui. Nosso circuito está ligado aqui. Eu desliguei para falar que a corrente que passa aqui é muito pequena, que a gente pode desprezar. Nossa Senhora. Aí. Então, vejam bem. Vamos esquecer um pouquinho essa parte de cima aqui, ó. Tá? Olha, esse resistor, ele está em paralelo com a tensão VBE e o resistor de emissor, certo? O resistor 2, ele está em paralelo com essa junção e com o resistor RE. Como assim? É aquilo que eu tinha desenhado lá, ó, no início da aula. Nós temos aqui o resistor R2, nós temos aqui uma tensão ó, que chega, ó, que nós acabamos de calcular, que é o VR2, tá? Aqui nós temos o resistor, e aqui nós temos a junção VBE e o resistor RE. Beleza? É isso aqui, ó, que é aquela tensão que a gente acabou de calcular tá enxergando. Quando ela chega aqui, ó. Ok? Se ela está enxergando isso aqui, e ela é igual a 1,8 volts, significa que em cima desse resistor aqui, ó, VR2, tem o quê? 1,8 volts, nós já calculamos. E também significa que aqui, ó, já que estão em paralelo, tem o quê? 1,8 volts. E eu já tenho aqui uma constante, que é o quê? A tensão VBE do transistor, né? Que é 0,7. Se a tensão VBE do transistor pegou 0,7, quanto que vai sobrar para RE? 1,1. 1,1 volt, tá? Somatório aqui, 1,1 para o RE, mais 0,7 dá o quê? O 0,8, que é VR2. Certo? Então, de cara, eu já sei que esse transistor não está em corte. Porque se ele tivesse em corte, eu não teria tensão aqui. Para eu ter tensão aqui, o que eu preciso? Ter corrente aqui. Certo? Então, essa análise aqui já me mostrou que meu transistor não está em corte. Se a tensão VRE está zerada, significa que eu não tenho corrente aqui, ó. Aqui deu 1,1 volt, né, que é o VRE. Se eu tenho tensão e eu tenho resistência, indica que eu tenho uma corrente entre coletor e emissor. Se eu tenho uma corrente entre coletor e emissor, ele não está em corte. Porque quando meu transistor está em corte, a corrente de coletor é zero. É como se ele tivesse aberto, né? É como se ele não existisse, ó, se ele tivesse em corte. Mas como existe ali uma tensão, significa que ele está circulando a corrente ali, coletor-emissor. Beleza? E eu consigo calcular, né? Porque eu tenho aí a tensão e tenho aí a resistência. Então, ó, se eu tenho a tensão sobre RE e tenho a resistência de RE, eu consigo calcular quem? IRE, que é igual a VRE sobre RE. Ou seja, 1,1 sobre o RE é quanto? 1K. Então, meu IRE vai ser igual a 1,1 miliamperes. Certo? E nós já vimos lá na revisão de transistor que nós podemos considerar o IC igual a quem? O IRE. Tá? Então, significa que o meu IRE... Ó, 1,1 miliamperes.
Então, meu IC é o quê? A mesma coisa. Ó, nós já estamos aí destrinchando o circuito todinho, né? A última coisa que falta é o quê? Eu calcular a tensão que fica sobre o RC, tá? Por quê? Porque aí eu vou conseguir determinar essa tensão RC, essa tensão RE. Se eu pegar VCC e subtrair as duas, o que vai sobrar? A minha tensão VCE. Para quê? Para me saber se esse transistor está em corte. Em corte ele já não está, né? Mas para saber se esse transistor está em saturação, né? O que acontece quando o transistor está em saturação? Está em saturação, a tensão VEC é zero. Ou seja, é como se ele tivesse fechado curto. Se a tensão aqui for zero, ele está em saturação. E nosso circuito não está bem polarizado. Tá? Então, ó, se eu tenho corrente e aqui VCE, desculpa, não está em zero, significa que meu transistor está trabalhando na região ativa. Beleza? Vamos ver aqui então. Para eu calcular o IC, basta eu dividir, multiplicar minha corrente pela minha resistência, né? O meu VRC. Então, ó. Se eu tenho o IRE, ele é igual a quem? IRC. Ou IC, chamado IC, né? Que é a corrente coletor. Tá? Mesma coisa. Então, eu consigo calcular o quê? O VRC, que é igual a IC vezes RC. Então, meu VRC vai ser quem? 1,1 vezes 10 a menos 3, vezes o meu RC, que é 3,6K. Um ponto um vezes 3,6 vai dar 96, né? Isso. 3,96 volts. Essa é a tensão que eu tenho em cima do meu resistor de coletor, tá? Então, o meu VRC pronto. Agora eu tenho o meu VRC e o meu VRE. Significa que sobrou aqui para o meu VBE, VCE, desculpa. Ele é igual ao VCC menos VRC menos VRE. É a tensão que sobra. Por quê? Que, ó, agora nós vamos esquecer essa parte do circuito de cal. Vamos pensar só nessa aqui, ó. A tensão vem aqui, a corrente vem, tem uma queda de tensão sobre o RC e tem uma queda de tensão sobre o RE. O que sobrar vai ficar onde? No VCE, tá? Então, ó, 10 menos 3,96 menos 1,1 vai dar quanto aí? Exatamente. 4,94. 4,94. O quê? Volts. E qual que é a tensão ICE que passa aqui no transistor? Desculpa, a tensão na corrente. Eu preciso calcular? Não, gente. Olha aqui, o circuito é um só, está em série. Ó. Essa corrente C que está passando aqui, ó, ela está passando o transistor e está saindo aqui embaixo. Ó. É a mesma corrente, certo? Então, a corrente que passa no meu transistor é o quê? 1,1 mA. E aí, ó, olha que interessante. O meu VCE está em 4,94. E aí eu vou lá copiar aquela reta de cá. Copiei a reta de cá. Obviamente,
os valores vão ser diferentes. Então, eu vou mudar aqui, ó. A máxima de tensão, que é o meu VCC, vai ser o quê? 10 volts. Vem cá e coloca o meu VCC aqui, ó, 10 volts. Tá? E não me interessa a máxima de saturação aqui não. Por que que não me interessa nesse momento? Porque só com a tensão eu já vou conseguir achar onde está o meu ponto quiescente para ver se o meu transistor está polarizado corretamente. Certo? Veja bem, nós acabamos de calcular o VCE. Então o VCE aqui vale quanto? 5. Meu VCE aqui vale 5, ó. Acabei de calcular, ó. Isso significa que o meu transistor está operando em região ativa. Por quê? Ele está no centro certinho aqui, ó, da reta de carga. Por que aqui? A tensão não vai de 0 a 10? Ele está com 5. Então ele está corretamente polarizado, né? Ele está com 4,94, ele está no meio da reta de carga. Então assim nós finalizamos a nossa análise de corrente contínua. Isso significa o quê? Que o nosso transistor está polarizado corretamente. Nosso transistor está polarizado corretamente. Pessoal, se tiver dúvida, vocês perguntam, hein? Então, nós acabamos de fazer uma análise em CC do nosso circuito. Finalizada a primeira análise. Agora, nós vamos fazer a análise CA de corrente alternada. Tá? Do mesmo jeito em que eu teria que curto-circuitar as fontes CA, agora eu preciso curto-circuitar a minha fonte CC. Então, ó. Isso aqui já era. Tá aqui o meu circuito. Para fazer o teorema de superposição, eu tenho que curto-circuitar minhas fontes CC, porque agora eu estou fazendo em CA. Então vamos curto-circuitar essa primeira fonte aqui, ó. Matheus, tá aparecendo para mim, não. Vocês está aparecendo, gente? Agora apareceu. Ah, nessa internet. Então curto-circuitei aqui a fonte CC, tá? Tá curto-circuitado. E, além disso, nós também temos que curto-circuitar os capacitores. Por quê? Para a corrente alternada, um capacitor é o quê? Um curto-circuito. Então, eu posso linkar, ó. Vou curto-circuitar esse resistor, esse capacitor, né? Desculpa. E também vou curto-circuitar esse aqui, ó. Gente, vamos esquecer por enquanto esse RG, tá? O que é esse RG? Ele é a resistência interna da fonte. Vamos considerar essa fonte como ideal, beleza? Não tem resistência interna. Então vamos esquecer ele aqui que não vai fazer diferença na nossa análise CA, não. E nós também vamos curto-circuitar esse aqui, ó. Quando eu curto-circuitar esse capacitor de desvio aqui, o bypass, o que vai acontecer com o meu VRE? Ele não vai participar mais do circuito. Se eu tenho um curto-circuito em paralelo com o resistor, aonde que a corrente vai passar, gente? Ó. Beleza? Corrente aqui vai ser zero. Então, isso significa que esse capacitor acabou por curto-circuitar essa parte de baixo do emissor. Ó.
Então tá aí, ó, nosso circuito equivalente. O que sobrou na análise CA. Sobrou só R1, R2, RC e RL. O restante sumiu, tá? E é justamente o que ele fez aqui, ó. Sobrou R1, R2, RC e RL. Reparem bem, R1 e R2 estão em paralelo. Como assim? Vou provar que eles estão em paralelo. Esquece essa parte do circuito. Terra não está conectada em terra? Olha aqui esses dois resistores em paralelo, ó. Corrente chega aqui e chega aqui. Certo? Então, esses dois resistores estão em paralelo. Foi justamente o que ele fez aqui, ó. R1 e R2 em paralelo. E R de coletor e a carga também estão em paralelo. Quer ver? Vou provar. Agora vocês vão esquecer essa parte daqui, ó. Olha aqui, gente. Terra não fecha com terra? Olha os dois em paralelo aqui, ó. Corrente chega aqui e os dois estão em paralelo. Foi justamente o que ele fez aqui, ó. RC e RL estão em paralelo. Então, o meu circuito equivalente é esse, ó. Depois que eu curto-circuito as fontes de corrente contínua e os capacitores, tá? E aí, nós vamos usar uma técnica chamada modelo de Eber-Small. Esse modelo de Eber-Small, ele faz uma associação de um transistor a um diodo e uma fonte de corrente, tá? Então, quando a gente está fazendo essa análise em CA, nós vamos substituir o transistor aqui, ó, por uma fonte de corrente, ok? E um diodo, tá? Então, é justamente o que a teoria nos fala aqui, ó. Substituímos o transistor por uma fonte de corrente e um diodo, como mostra no modelo da figura abaixo. Esse modelo é conhecido como Eber-Small, em que o terminal da base e o emissor são substituídos por um diodo, tá? Só que o que acontece? Quando a gente está trabalhando com corrente alternada, a corrente no diodo vai variar. E o diodo é um componente não linear. O que significa que ele é não linear? Ele tem as suas características. Ele barra a corrente até 0,7 volt. Quando depois você vai aumentando a tensão ali, a corrente sobe muito pouco. Então, ele é um componente que não é linear. Então, a gente faz a substituição desse diodo por um resistor, tá? E nós vamos chamar esse resistor de R''E, desculpa. Esse resistor é como se ele estivesse lá dentro do transistor, beleza? É como se dentro do transistor eu tivesse um resistor R''E e uma corrente de tensão, uma fonte de corrente, beleza? E aí, para calcular esse R''E, nós podemos dizer que o R''E é o VT, que chama tensão de temperatura. Isso é uma constante de semicondutores, ok? Essa tensão de temperatura vale quanto? 25 vezes 10 a 3. Sempre. Dividido pela corrente de emissor. Tá? Qual corrente de emissor? Aquela que a gente calculou lá em cima, em CC. Então, essa é a nossa fórmula. Tá? Então, vamos calcular o RL'. Aqui, ó. Aqui, o que ele fez? Ele só fez a associação em paralelo de R1 e R2, RC-RL. Então, o circuito resultante foi esse aqui, ó. Beleza? Esse foi o circuito resultante na análise em CA. Vamos calcular R''E? Muito simples. Para calcular R''E, ele é igual a tensão de temperatura sobre o meu IE, em corrente contínua. Tá?
Tensão de temperatura é uma constante. 25 vezes 10 a menos 3. Dividido por IE. IE nós calculamos aqui, né? Ó. 1,1 miliamperes. Tá? Então, vou dividir isso aqui, ó, por 1,1 vezes 10 a menos 3. 20 e quanto? 27, 26. Qual que deu aí? Meu deu 22,72. 22,7 ohms. Esse é o meu R''E, tá? Por que raios eu preciso do R''E? Daqui a pouquinho você vai descobrir. O R''E, ele é uma componente do ganho. Então, para a gente calcular o ganho desse circuito, a gente precisa do R''E. Quer ver? Olha aqui o ganho de circuito, ó. É alguma coisa aqui em cima, que não é o RC, eu vou explicar para vocês, sobre o R''E. Então, é por isso que a gente tem que calcular o R''E dos circuitos. Ok? E aí, eu vou fazer essa letra A com vocês e vou deixar vocês fazerem a letra B, tá? O que ele está pedindo aqui? Ele está pedindo para a gente calcular o R''E nesse circuito. Então, presta atenção agora que eu vou fazer a letra A, depois vocês vão fazer a letra B. Bem, vamos analisar esse circuito aqui. Não é um circuito de amplificador PDT, correto? Ele é um circuito de amplificador emissor comum. Tá ok? Como ele é um circuito de amplificador emissor comum, como que eu vou calcular a corrente de coletor aqui? Certo? Para eu poder jogar na minha fórmula de R''E. Né? Eu preciso da corrente de emissor, que é igual à corrente de coletor. Então, meu objetivo é calcular essa corrente que passa no coletor e no emissor. Beleza? Nós vamos começar pela base. Tá? Esquece, o R''E não tem nada a ver com a corrente alternada. Esquece a corrente alternada. Ok? Deixa eu até copiar aqui fazendo pente, que eu estou achando melhor. Pode esquecer isso aqui, ó, para calcular R''E. Esquece. Nosso circuito é esse aqui, ó. É um transistor simples, tá? Polarizado pela base. Então, para eu conseguir calcular essa corrente aqui, ó, que é o IC e o IE, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse circuito de fora aqui, ó. Tá? Então, por hora, vamos ignorar essa parte do circuito. Nós sabemos que a tensão VBE aqui é quanto, gente? 0,7 volts. Então, significa que o meu VCC nada mais é do que a minha tensão VBE mais a minha tensão VRB. Como assim, Matheus? Olha aqui, eu tenho 30 volts. Parte dessa tensão vai ficar sobre o VRB e parte da tensão vai ficar sobre VBE. Tá? E eu tenho o valor de VBE. E eu tenho o valor de VCC. Significa que eu consigo achar quem? O meu VRB. Meu VRB, ele vai ser VCC menos VBE. Então, meu VRB vai ser igual a 30 menos
0,7, meu VRB é igual a 29,3 volts. Tá? Se eu tenho o VRB, significa que eu consigo achar o meu IB, né? Eu tenho a tensão sobre esse resistor e o resistor, eu consigo achar o meu IB. Quanto que dá meu IB? O meu IB, ele é igual ao VRB sobre RB. Tá? Então, meu IB vai ser igual a 29,3 sobre 1 vezes 10 a 6, que ele é 1 mega, né? 1 mega, o VRB. Isso me dá uma corrente base de 29,3 microamperes. Tá certo? Acabei aqui de calcular a minha corrente base. Então, essa parte esquerda do circuito aqui, ó, já calculei, ó. Calculei a corrente, calculei a queda aqui, já sei a queda aqui, morreu. Beleza? Agora, o que eu preciso fazer? Calcular a tensão, desculpa, a corrente VC. IC, né? Desculpa. Aqui é a mesma do IE. Tá? Como que eu vou fazer isso? Eu sei que o ganho do meu transistor é 100. E eu também sei que a minha corrente coletor, ela é amplificada, a corrente base, pelo ganho. Tá? Então, meu IC nada mais é do que minha corrente base que eu acabei de calcular, vezes o meu ganho, que é o quê? 100. Tá aqui na questão, ó. Olha o ganho aqui, ó, 100. Tá? Então, multiplicando aqui, ó, eu vou ter... Isso aqui é microamperes, né? Vou ter um IC de 29,3 vezes 10 a menos 4 amperes. Tá? Essa aqui é a minha corrente de coletor. Tá ok? Ou 2,93 o quê? Miliamperes, a mesma coisa. De posse da minha corrente coletor, agora sim eu tenho condições de calcular quem? Meu R''E. Por quê? Meu R''E é igual a VT sobre E, que eu acabei de calcular. Então, o meu R''E é 25 vezes 10 a menos 3 sobre 2,93 vezes 10 a menos 3. Isso aqui vai dar quanto? 8 alguma coisa? Ninguém fazendo aí não, gente? 8,53. 8,53 o quê? Ohms. Tá aí. Acabamos de calcular o meu R''E. Beleza? Então agora, vou deixar com vocês aí para fazer a letra B. Certo? A letra B, ela está pedindo o mesmo circuito, só que com o ganho agora 150 e o VCC igual a 12. Está pedindo para a gente calcular R''E. Ok? Então, vou dar um tempinho aí para vocês calcularem. Enquanto isso, enquanto vocês estão calculando, eu vou mandar lá no WhatsApp o link para vocês fazerem download do software. Beleza? Vocês querem que deixe na resolução ou na questão? Deixa eu tirar uma foto dos dois. Então, ó, tira um print aí. Resolução. E com o print da resolução agora eu vou deixar na questão, tá? Letra B.
Façam aí para nós. Garra aí, vocês podem me chamar aqui que eu auxilio vocês, tá? E aí, pessoal, tá saindo aí? Espera aí.
Matheus, Oi? o VT da questão anterior, como que você achou ele mesmo? O quê? VT. VT? Isso. VT é uma constante. 25 vezes 10 é menos 3, é constante. Ah, É a não, constante do beleza. transistor. Não, beleza, então. Beleza? Uhum. Me deu 14,7 ohms. Isso aí. Mesmo? Isso. Beleza. 14,75 ohms. Isso. Beleza. Mais alguém conseguiu achar aí? Ou melhor, alguém não conseguiu achar? Vou dar mais um tempinho aí para quem não acabou ainda fazer. Se tiver dificuldade, ver que não está achando, aí vocês me falam. A gente tenta localizar o erro. Quanto deu? 14,75 ohms. Ah, beleza. Bateu? Eu fiquei com dúvida aqui só nas partes do circuito que vai eliminar. Entendi. Mas bateu então. O cálculo eu fui seguindo o outro. Nós vamos fazer outros tipos também, aí vai ficando mais fácil, entendeu? Hoje é porque assim, essa disciplina ela é complicada. Então eu gasto quase a aula inteira para passar para vocês a teoria. E aí agora a gente vai começar a fazer os cálculos, aí vai ficando mais claro. Certinho. Vou conferir que esse circuito aí vai considerar os capacitores abertos, né? Sim, porque você está trabalhando só com corrente contínua, né? E na corrente contínua o capacitor está aberto. Nós estamos calculando aqui o R''E. A gente não está trabalhando com nenhuma componente em CA. Apenas com o R''E, que é o quê? Uma característica do transistor em CC, em corrente contínua. Ah, não, beleza. É porque eu não sei, eu tinha entendido errado, eu achei que já tinha passado por circuito CA. Não, na verdade, nós, para deduzir o R''E, a gente usa o circuito CA, tá? Para a gente entender o que está acontecendo. Mas para calcular o R''E, você usa o IE, tá? Que é a corrente de emissor de corrente contínua. Então, você esquece esses capacitores aí. Você esquece a fonte de corrente alternada, vai trabalhar só com a corrente contínua, quando você vai procurar o R''E.
Mais para frente, aí nós vamos trabalhar também com a corrente alternada, que é quando a gente achar o ganho, a gente vai pegar a corrente alternada, multiplicar pelo ganho, e aí nós vamos ter a corrente final lá na carga. Beleza. Pessoal, tem alguém ainda fazendo que não conseguiu chegar? Então eu vou finalizar a aula. Não vou para o próximo não, porque não vai dar tempo. Então faltam só 5 minutos. Na próxima aula a gente garra nisso aí para poder fazer esses exercícios e entender aí melhor essa parte do R''E. Ok? Eu acabei de mandar lá no grupo do WhatsApp o link para vocês baixarem o software, tá? Esse software aí vale ouro. Você até acha ele, mas é complicado de achar um funcionando, porque esse software aí é muito, muito caro, beleza? Não me engano, a última vez esse software aí estava R$18 mil. É um software excelente, que é o Proteus, tá? Vou mostrar para vocês aqui, ó, inclusive rodando um circuito que eu fiz. Deixa eu pegar um circuito aqui, que foi justamente de amplificador. Só tem que achar ele aqui, né? Amplificador PDT. Então tá aí, ó, o software, tá? Excelente software esse aqui. Montei o circuito, amplificador PDT comum. Tá até aberto aqui na carga que eu tava fazendo alguns testes, tá? E quando eu rodo ele aqui, ó, eu consigo analisar as formas de onda, tá? Eu peguei aqui, o sinal de entrada é o amarelo e o sinal de saída é o azul. Certo? Então, eu consigo analisar aí direitinho todos os sinais. Consigo ver tensões, quer ver? Tinha um outro aqui, eu tenho que achar isso. Tinha um outro que eu tinha colocado até os amperímetros. Deixa eu ver onde que tá. Tá aqui, ó. Esse aqui, inclusive, eu montei um amplificador pressional embaixo também, tá vendo? Eu montei 2 circuitos. Então, o que eu consigo medir? Vejam só. Eu tenho um osciloscópio, que eu consigo medir todas as formas de ondas aqui, né? De entrada, de saída. Veja a diferença de amplitude. Eu consigo medir tensão sobre RC, tensão VCE, tensão VRE, certo? Tudo eu consigo medir. Olha aqui a corrente de C, cravada em 13,6 mA. Olha aqui a tensão de base do de VBE do transistor, que na teoria a gente usa 0,7. Tá vendo tanto que ela é estável aqui em 0,73, 0,71? Por isso que a gente adota o 0,7. Esse programa é muito, muito real, tá? Ele é muito real mesmo. Não é à toa que ele é caríssimo, porque ele realmente faz milagre. E aí nós vamos montar os circuitinhos aqui, simular, provar que a teoria bate ou não com a prática. E aí um grande ou não, em letra maiúscula. Vocês vão ver a diferença entre teoria e prática, quando a gente monta um circuito desse.
a diferença entre um transistor ideal e um transistor real. E não é pouca, viu? Vocês vão se surpreender aí. Beleza? Então, ó, instala esse software para nós, para a próxima aula. Quem sabe a gente já começa a fazer as práticas, tá? A gente faz a prática de transistor, faz a prática de amplificador, e aí vai ficando cada vez mais claro para vocês aí como o circuito funciona e as características dele. Beleza? Pessoal, mais alguma dúvida? Se não tiver, eu vou encerrar a aula. Boa noite, Matheus. Obrigado. Boa noite, Carlos. Pessoal, então, muito obrigado pela presença de todos. Até semana que vem. Se tiver... Na semana que vem. Se tiver algum problema na instalação aí, vocês mandam lá no WhatsApp, no grupo, que a gente vai trocando ideia lá, beleza? Então, falou. Até semana que vem. Boa noite. Boa noite, até. Boa noite. Falou, boa noite.